Fala, galera do sofá! Hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial. Tem um carinho enorme por ele, Wesley Barbosa. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado a você. Muita gente já tinha pedido, e o Wesley? O que não falta é assunto, né? Pelo amor de Deus, cada conversa é um MBA, assim. Você viu que hoje a palestra durou, acho que 3 horas? Eu vi. Quem é o Wesley Barbosa? Eu não sei. Eu não acho que as pessoas se conhecem ao ponto de saber um dia quem elas são. Acho que a insegurança sempre vai estar presente nisso. Mas enfim, eu posso falar o que eu já vivi, né? Eu nasci na periferia, favela, o que você quiser chamar, comunidade, em Maceió, que é uma das cidades mais violentas do Brasil, né? Por isso que o meu sotaque é britânico, como eu falo, de Maceió. E eu comecei a notar desde adolescente que eu precisava mudar a minha vida, etc. Eu tenho uma paixão muito grande por línguas. Eu gosto muito de música, né? Música está sempre no meu dia a dia. Essas coisas foram coisas que eu fui buscando e acidentalmente eu fui trabalhando. Então eu morei na Europa há um tempo. Quando eu tinha 20 e poucos anos eu fui para lá. Depois aos 24 em diante eu morei na China. Eu tô aqui no Vale já há uns 2 anos e meio, curtindo todo esse contexto de histórias que eu te falei. E eu acho que a minha vibe agora é cozinhar. Eu não me considero uma pessoa versátil, mas eu quero ser. E o que eu estou fazendo para isso é um curso diferente a cada ano em áreas que eu não domino. Talvez não sei se me define isso. Né? Não, com certeza. Wesley, é o seguinte, a gente sempre começa com bate-bola. Só que, nesse bate-bola, você sabe um pouco de chinês e que você tem até o sotaque. Então eu vou falar algumas palavras e eu vou pedir para você falar elas em chinês. Inovação. A inovação é uma palavra americana, exato, né? Innovation. Então eles falam com sotaque. Innovation. Empreendedorismo. Sim, tchauzão. Maceió. Como é uma palavra própria, eles falam também com sotaque. Maceió. Então vai pelo tom mesmo. Maceió. E aí fica a palavra. Às vezes o significado não tem nada a ver. Por exemplo, meu nome é Wesley. Quando eu ensino pra eles como é meu nome, eu pego 2 caracteres, aí fica Wesley. Então é trovão alguma coisa. Assim. Jura? Tem até um caractere que eles nem usam mais, nem eles sabem o que significa. Ou a primeira palavra que você aprendeu? É engraçado, acho que a primeira palavra que eu aprendi foi uma frase, Taigueira, que é caro. Né? Então toda vez que eu ia pra algum lugar... Caro, isso tudo é caro? Tá caro. Né? Porque eu ainda falo com sotaque de Pequim. Pequim fala beijinho ruar. Então, por exemplo, você vai falar siga em frente. Em Beijing Hua, que chama Idizar. Então você dá uma dobrada no idioma e aí você caracteriza que é daquele lugar. Mas o lance do 3 e do 4, que é Sun e Su. Então é muito difícil falar. Então às vezes eles falam o preço de alguma coisa, aí você vai dar, eu quero. Na hora de pagar é 40, não é 30, por exemplo. Tava tendo uma palestra agora ali com você. Você começou a palestra falando sobre o fato de você ter preguiça. Fala um pouquinho sobre a frase que você comentou do Bill Gates e um pouquinho sobre essa história da preguiça. Eu realmente me sinto uma pessoa muito preguiçosa. Quanto menos esforço eu tenho, mais feliz eu sou quando eu faço alguma coisa. Quando eu tinha uns 16 anos, eu ouvi o Bill Gates, eu li o Bill Gates, uma frase falando que uma pessoa, se você tiver um problema muito complexo, dê para uma pessoa preguiçosa que ela vai arrumar a maneira mais fácil de resolver esse problema. E aí eu me pertenci a essa frase, porque eu falo, cara, quando eu vejo um problema, eu quero resolver da forma mais rápida possível. Tem uma área da neurociência que estuda preguiça. E é basicamente isso, o seu cérebro ele começa a operar de uma forma muito eficiente. Não é que o preguiçoso é melhor do que o não preguiçoso, do que o esforçado, mas basicamente se você pensa como um preguiçoso, vai impactar o seu mindset. E aí quando você pensa, se a preguiça me dá visibilidade de como eu faço as coisas de uma forma mais rápida, então pensar como preguiçoso tem um mindset de eficiência. Sim. E se a gente pensar com o mindset de preguiçoso para que esse problema seja resolvido de uma forma rápida? Sim. Por que você acha que existe carro? Por que existe avião? Por que tudo é conforto, controle remoto de TV? Se a necessidade é a mãe da inovação, a preguiça é o pai. As pessoas às vezes confundem um pouco o significado da força e da fraqueza. Explica um pouco melhor. É porque a gente sempre fala que força é aquilo que a gente faz de melhor, fraqueza que a gente faz de pior.
força é tudo aquilo que fortalece, mesmo em coisas que somos ruins. E fraqueza é tudo aquilo que enfraquece, mesmo em coisas que somos bons. Então, tem um exercício que eu faço na palestra, que eu mostro como você descobre suas forças e como você coloca elas em prática a maior parte do tempo. Então, a grande sacada disso é entender como você fortalece ou enfraquece os processos. Então, por exemplo, eu adoro música, mas eu sou um músico medíocre. Mas se eu tocar música todo dia, que não necessariamente é o que eu sugiro que você faça, fortalecer a fraqueza. E tem a parte de força, né? Que é tudo aquilo que fortalece o processo. Então, quando eu falo bem em público, se eu ficar ausente dos palcos, isso vai enfraquecer, né, essa minha potência. Então, para exercer essa minha força, eu preciso continuar falando em público o tempo inteiro. Então, eu estou fortalecendo esse processo. Como eu falei há pouco agora do músico, né? Eu sou um músico medíocre. Então, se eu quiser fortalecer, eu toco mais vezes. Mas para que eu vou fortalecer essa fraqueza? Do contrário, por exemplo, a ausência dos palcos enfraquece. Logo, eu não posso me ausentar, senão o processo vai enfraquecer essa força que eu tenho de falar em público. Uma coisa polêmica que você fala é que felicidade não existe. Eu tô vendo sua cara de discordância. Por que para você felicidade não existe? É pra ciência, na real, porque felicidade é um composto químico, né? São hormônios. Então, você pega o composto hormonal de felicidade, você vai entender que quanto mais você libera aqueles hormônios, mais prazer você vai sentir. É só entender quais são os compostos hormonais e quais atividades que você faz que você libera aqueles hormônios. E você vai, aos poucos, colocando em prática aquilo ali. E vai chegar um momento que você prioriza essas coisas na tua vida que você vai ter mais prazer do que não prazer. A Natália fez um bate-bola de todas as palavras que não existem em chinês. Não tem em chinês as palavras. E o accent, o importante é o accent. Não, eu expliquei o que é, mas sei lá. Eu escolhi tudo que não existe no vocabulário chinês e falei, eu falei, pronto, fudeu de vez agora. Nas tuas palestras também você fala um pouco sobre neuroplasticidade. Primeiro, o que é a neuroplasticidade? Capacidade do cérebro de expandir, criar novas redes neurais que aprendam novas informações, habilidades. A informação é carregada no neurotransmissor liberada pelos neurônios, então quando você expande, você cria essas novas redes que estão virgens de informação. E essa informação pode ser preenchida com habilidades. Então, neuroplasticidade é a habilidade que você tem de exercitar o cérebro para aprender uma nova habilidade e não está atrelada à idade que você tem. Pode ser uma criança ou pode ser um idoso. Na verdade, tem algumas atividades que a gente pode fazer que causa essa neuroplasticidade. Tem. Música é uma delas. 1 hora de instrumento por dia é equivalente a 24 horas de exercício para o corpo. Então, várias partes do cérebro ficam acesas ao mesmo tempo e a informação translada pelo cerebelo, comunicando-se com os dois hemisférios. Então, você toma uma decisão mais assertiva. Aí alguém pode falar, isso é subjetivo, como é que você vai medir a decisão da pessoa? Mede pelo nível de cortisol. Quanto mais envolvido com a decisão a pessoa está, maior o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, pesquisas, né, já indicaram que quanto mais neuroplasticidade você causa no cérebro, melhor suas decisões, porque é medido justamente pelo nível de hormônio de cortisol, que é menor quando você toma essas decisões. Aprender uma língua nova com um pouco menos de impacto é algo também super interessante para você fazer. E 3, palavras cruzadas. Tem outras, mas basicamente essas 3 são as mais fortes. Para quem toca instrumento, aprende novas línguas. E faz palavras e fala cruzadas. isso. Se fizer os 3, então... Pronto, Ai. Deus. Outra polêmica, porque o Wesley é o cara das polêmicas. Eu sempre falo, não sou eu falando. Ele desmistifica tudo. Você disse que brainstorm não funciona. Não funciona. É pesquisa de marketing, que eu nem boto na palestra, porque já ser mais 2 horas de conversa. Brainstorming não funciona porque, se você ler o que é brainstorming, tem um tópico lá que fala não pode haver críticas. Quando não puder haver críticas, ninguém formata a ideia. Fica todo mundo dando a ideia que quiser. Segundo ponto é um ponto psicológico. Né? Se você não se sente à vontade na frente da outra pessoa, você não vai dar a ideia. Dificilmente você cria bloqueios. E para ser criativo, você não pode ter bloqueios. O mindset correto é de ridicularização. Você precisa se sentir à vontade para ser ridículo. E aí eu dou 2 técnicas que você pode fazer, técnicas que você pode implementar, que não é brainstorming, né? Que é uma técnica de ter um software que anonimamente você pode dar a sua ideia, se for contemplado vai aparecer seu nome lá. E segundo, post-it. Se você tiver post-it, dá a sua ideia, escreve a sua ideia, coloca seu nome atrás, quando for contemplado, mostra de quem foi. Desse jeito você protege as pessoas de se sentirem
não empoderadas e a vontade de falar o que elas querem. E você fala sobre algumas atividades que a gente faz e que de repente pode ajudar na criatividade. Tem a ver com essa falta de bloqueios, né? O que é performance? É você fazer algo com instinto e que você não gaste não tem muito esforço, não gaste muita energia neural. Tem técnica para você exercer a criatividade? Se você não entende das questões psicológicas e neurológicas, você não pode dizer o que é criativo, como ser criativo. Porque é um bloqueio neural, né? Varrer a casa, lavar a louça, tomar banho, que não requer um esforço neural. Só que você está acordado e o seu cérebro está buscando esse esforço para poder operar. É natural que ele faça isso. São nesses momentos, os momentos que a gente mais consegue gerar coisas criativas, pensar em algo criativo. É assim porque a gente está fazendo algo acordado, sem esforço. Mas o cérebro está ali, vadiando, buscando informação para poder utilizar o que ele tem de melhor, né? O que mata a criatividade, literalmente, celular. Porque você parar para pensar, antes, quando não tinha celular do jeito que a gente tem hoje, a gente fazia essas atividades sem usar o celular. Hoje, todo mundo que eu vejo varrendo a casa tá com o celular. Sim. Aí você já tá fazendo outra coisa. Se não for aqui, porque aqui tem robô, né? Mas aí você vai lavar prato, aí tá lavando prato, para. Então sua cabeça não tá no mindset que eu acabei de escrever. Sim. Por que você acredita nisso? Então, tudo que a gente cria com mindset de preguiçoso. Não tem uma Bíblia aí, né, filha? Não. Você comentou sobre 3 pontos em relação à falha. Você falou que tem que ser permitido, que tem que aprender com ela. Conta um pouco mais sobre esses pontos. Eu preciso fazer tô bem polêmico. Eu preciso falar uma coisa. Eu me incomodo bastante com a pseudocultura que existe aqui de que falhar é bonito, né? A falha é importante para o processo, né? Só que eu quero fazer um ponto que falhar não é bonito, né? Sim. Ninguém entra na empresa. Quais são suas habilidades? Falhar. Ninguém faz isso. Para você criar alguma coisa, inovar ou performar, você precisa ter autonomia. Para ter autonomia, você precisa desbloquear sua mente de várias coisas, desatar esses nós. Um desses nós é falhar. Porque se eu contrato você se você sabendo que eu vou te demitir, se você falhar, você vai arriscar muito? Não. Você já viu alguém fazer algo brilhante sem arriscar? Não existe. Não. O risco e o brilho estão na mesma peneira. Então, se você entende que você pode falhar, você está empoderado. O problema é o que você faz com a falha. Então, eu te empodero, tu pode falhar. Mas se tu falhar, eu quero que você enxergue que você vai falhar antes, eu quero que você venha comunicar para mim, eu quero que você comunique com um plano de correção de curso, para que quando você falhar, ou quando a falha vier, você saber exatamente o que você vai fazer. E melhor, no final de tudo isso, eu quero que você documente sua falha para que outras pessoas aprendam com ela. Então, não é bonito falhar. Eu escuto frases de investidores, eu falo investidor demônio, não anjo, que fala, dá palestras falando assim, porque se o cara não quebrou, o cara não é bom empreendedor. Por quê? Eu quero ser empreendedor, mas não quero quebrar. todo o jargão assim, de corporativo, né? Tem um livro que é maravilhoso, Por que pessoas de negócio falam igual a idiotas. É muito bom livro, porque isso desgasta o cérebro, desgasta a mente, esse lance de ficar falando coisas que façam que as pessoas sejam mais cômodas, né? Mas você não acha que o fato das pessoas falarem isso hoje em relação à falha, porque por muitos anos foi uma coisa muito pré-julgada, assim, você é nada se você não falhar. E aí eu acho que hoje tem um outro extremo para mostrar. Outro extremo. Exatamente, para mostrar não, pode, para que isso incorpore nas pessoas e quem sabe num determinado momento chegue no meio termo ali. É bonita a sua visão. Eu não sou tão otimista assim, eu acho que é demais. Porque eu acho que se você chegar com a verdade e falar, peraí, pessoal, vamos acabar com essa palhaçada e dizer que não pode falhar. Não é bonito, entendeu? Mas o meu posicionamento é esse. Falhar pode, contanto que tenha esses processos. Eu entendo o seu ponto, é legal que discuta pelo menos, que tá melhorando, eu entendo. Eu não quero chegar aqui e todo mundo perceber, cara chato da porra, não pode nem, sabe isso? É um movimento bom, mas eu tenho medo de que crie uma geração de pessoas cuja habilidade principal é falhar. Você fala sobre os 3 cérebros que nós temos, né? E aí você até cita a história do Steve Jobs. Fala um pouquinho sobre cada um deles e a importância deles. E basicamente, sim, tem várias áreas que a neurociência estuda. Eu sempre falo que a ciência está aqui para questionar, não para ser uma verdade absoluta. Quando eu falo dos 3 cérebros, é uma forma
bem figurativa de explicar como o humano pensa, o Homo sapiens. Então, primeiro cérebro sendo o neocórtex, o cérebro racional, presente em todos os mamíferos, mas mais avantajado graças à carne vermelha no Homo sapiens, né? Porque essa parte é interessante falar, porque para poder desenvolver o crânio, você precisa mastigar muito. Então, comer raiz, a gente ia precisar mastigar até 15 milhões de vezes por dia, isso não ia acontecer. Com a carne vermelha, primeiramente, começamos a mastigar mais consistentemente, esticando o crânio, dando mais espaço para o cérebro crescer. E aí a bomba de proteína que tem na carne fez com que esse cérebro se expandisse. Então, quando falar de carne vermelha, não é só questão da proteína, é questão principalmente da mastigação. E aí tem o neocórtex desenvolvido. Depois vem o sistema límbico, né, que é onde processa a emoção, raiva, amor e etc. E dentro dele tem uma bombinha chamada hipotálamo, que é o verdadeiro coração. Por quê? O hipotálamo é responsável para liberar enzimas, que a gente sente as sensações. Então, a gente está com felicidade, né, com prazer, ele libera para o corpo inteiro aquele tipo de enzima. A mesma coisa que acontece quando a gente está estressado, libera cortisol, e assim sucessivamente. E vem aí o cérebro reptiliano, que ele é responsável por questões básicas. Tem esse nome porque tem características de um cérebro de um réptil mesmo, tanto no processamento quanto no desenho dele, né? E aí, nesse processamento básico, é tipo ir ao banheiro, beber água e afins. Então, a grande questão para entender isso é o seguinte: a gente precisa comunicar para o reptiliano, sempre. Porque quem toma a decisão é ele. 100% das nossas decisões são, de fato, subconscientes. E tem uma guerra neural chamada dissonância cognitiva que é maravilhosa, que é o seu sistema límbico falando para o seu neocórtex e vice-versa. Então, quando você vai tomar qualquer decisão, fica os dois brigando. Não faça isso por isso. Aí outro fala, mas que legal. Você conta uma historinha, não? É a história das compras que eu falo. Mulher fazendo compras, que é uma pesquisa que fizeram. Que ela vai fazer compra, daí ela vai botar a calça, aí ela vê a calça R$1.200. O neocórtex fala, você é louca, esse preço é muito caro. Daí ela vê a calça, ficou bonita nela, daí o sistema límbico olha para o neocórtex e fala, mas você ficou linda. Então essa guerra toda, né, e no final você compra, porque lá diz que você pode parcelar em 12 vezes no cartão. Aí quem tomou a decisão? O neocórtex racional ou o límbico emocional? Nenhum dos dois. Quem tomou a decisão foi o reptiliano, porque foi inconsciente. E nesse caso, o cérebro não registra a perda quando você usa cartão de crédito. É muito mais fácil explicar por quê. Aqui a gente vai fazer muito mais entrevista, tem muita história, muita coisa para contar. Eu espero que vocês tenham gostado muito, porque é uma pessoa incrível. Obrigado. E eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem, ativar os sininhos de notificação. E eu espero vocês no próximo Sofá do Vale.